Então, como o sistema nervoso afeta o sistema imunológico? Que isso é um outro problema que a gente tem, não é só a desregulação ali. O sistema imunológico é a defesa do corpo contra doenças. Ele combate infecções como resfriados, gripes. Mas você sabia que quando o corpo está estressado, como durante uma sobrecarga simpática, isso pode enfraquecer o sistema nervoso, o sistema imunológico? Quando o sistema nervoso está constantemente naquele modo de luta ou fuga, né, simpático, o corpo libera hormônios do estresse, como o cortisol. Embora esses hormônios sejam úteis em alguns períodos, se o corpo permanecer nesse estado por muito tempo, pode desgastar o sistema nervoso. Isso significa que seu filho pode ficar doente com mais frequência, sofrer de inflamações ou apresentar alergias e problemas intestinais mais graves. E como isso acontece, né? Quando a gente tem uma criança que está constantemente em estado de alerta, como que isso afeta o corpo, o sistema imunológico dela? Em crianças com autismo, a desregulação do sistema nervoso e os problemas do sistema imunológico parecem andar de mãos dadas. Você pode notar que o comportamento ou a sensibilidade sensorial do autista pioram quando ele está doente. Isso não é apenas uma coincidência, há uma conexão real entre os dois sistemas. Quando a criança está doente, ele fica mais sensível sensorialmente, fica pior, mais difícil para ele. Como o sistema imunológico afeta o autismo? Pesquisas mostram que muitas crianças com autismo apresentam anormalidades no sistema imunológico. Alguns estudos sugerem que o sistema imunológico deles pode ser mais propenso à inflamação, o que significa que o corpo permanece em estado de alerta máximo, mesmo quando não precisa estar. Isso pode explicar por que algumas crianças autistas são mais sensíveis a gatilhos ambientais, como alimentos, substâncias químicas ou até mesmo estresse. A gente sempre fala, quando a gente está lidando com uma criança que está em estado de alerta, exatamente ela está nessa situação. Enquanto a gente não tiver uma boa regulação do corpo, a gente não conseguir que ele fique mais regulado, a gente não tem como ter aprendizagem, não tem como ter engajamento. Isso afeta não só aquele momento, mas afeta organicamente também na parte imunológica dessa criança. Quando o sistema imunológico está hiperativo ou desequilibrado, pode afetar a função cerebral e o comportamento. É por isso que você pode notar mudanças de humor, na concentração ou na sensibilidade sensorial do seu filho quando ele está lidando com uma doença ou até mesmo com uma inflamação leve. Como a gente pode ajudar em relação a isso? Embora a relação do sistema nervoso, sistema imunológico e autismo seja muito complexa, existem maneiras de apoiar a saúde geral do seu filho. Concentre em atividades relaxantes. Vocês lembram que a gente falou que o sistema parasimpático, que é aquele da relaxamento, da calma, da digestão. Então a gente tem que trazer sempre atividades que sejam relaxantes para o seu filho. Ele se envolver em atividades que ativem o sistema parasimpático, como a respiração profunda, exercícios leves ou passar um tempo na natureza. Essas atividades podem ajudar a acalmar o sistema nervoso e reduzir o estresse. Mas é muito importante que a gente faça essas atividades no momento que eles ensinem essas atividades, no momento que ele estiver regulado. A doutora Simone uma vez comentou que ela ficou presa no elevador com o filho dela, que é autista. E ele conseguiu manter a calma e ficar regulado. Por quê? Porque ela já faz exercícios de respiração com ele sempre. Então ele já aprendeu como se regular. Então ele tem um sistema de autorregulação. Então quando ela estava no elevador com ele e ficaram presos, que muitos típicos ficam desregulados nessa hora, ele conseguiu se manter calmo porque ele já vinha fazendo essas atividades. Então você não espera que ele desregule para que você tente ensinar. Respire devagar, ele vai hiperventilar. Já aconteceu com meu filho de eu tentar ensiná-lo a respirar calmamente numa situação que ele está já desregulando, já naquele estado de alerta, e ele... aí que ele hiperventila, aí que piora. Então isso a gente tem que treinar antes. Assim como algumas estratégias, como aquela malha sensorial, não adianta pegar uma criança que está desregulada, querer dar um conforto, uma propriocepção, que é um excelente mecanismo de regulação, enquanto ele está desregulado. Você tem que treinar, ele tem que acostumar com a malha, acostumar com aquele recurso para ele poder usá-lo no momento que ele estiver desregulado. Reduza o estresse.
Tente remover as fontes de estresse do seu filho. Como nossos filhos são tão emocionalmente conectados aos pais, simplesmente mudar sua linguagem corporal para ser mais aberto e envolvente pode reduzir o estresse. É muito comum a gente falar, e isso é um fato, que uma criança desregulada e uma mãe regulada, a gente consegue ajudar o filho a se regular. Mas se a mãe estiver desregulada, o filho também vai desregular. Então, assim, é muito importante a gente manter a calma, a gente ter atividades relaxantes com o nosso filho, a gente se manter bem para que a gente consiga ajudar no estar na regulação do nosso filho. Encontre a alegria do seu filho, descubra atividades saudáveis e relaxantes que seu filho gosta e expanda. Siga o interesse daquela criança. Siga o comando, né? Ele ali é o chefe na brincadeira, ele que vai te dizer qual que é o interesse dele e você começa a acalmá-lo e a engajar com ele a partir do interesse dele. Pessoas que fazem o que amam raramente ficam estressadas. É importante a gente fazer e que ele tenha muito floor time, né? Que é, por exemplo, a técnica do DIR. Jardinar, cultivar alimentos, fazer caminhadas, brincar no balanço do parque, montar quebra-cabeça, criar arte, ouvir música, são excelentes exemplos de atividades relaxantes. Coloquem isso na rotina de vocês e vocês não vão ter tanta desregulação, provavelmente. Então, né, como eu falei, jardinar, cultivar caminhadas, brincar no balanço, montar quebra-cabeça e ouvir música são excelentes exemplos de atividades relaxantes. Reduza o tempo de tela. Pode parecer que não, pode parecer que seu filho está quietinho, regulado ali, segurando a tela, mas isso não é verdade. O tempo de tela deve ser limitado por vários motivos. Primeiro, o tempo do uso do tablet é excitante para o cérebro. A criança está quietinha ali, mas aquelas imagens, aquilo tudo ali acaba excitando o cérebro dele. E outra coisa, o tempo de tela ele acaba afetando negativamente o ciclo natural de cortisol do nosso corpo, ativando o modo de luta ou fuga do seu filho. Principalmente à noite, perto do horário de dormir, evite, eu não direi evitar, né? Não permita que ele use tela.